Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me escutando bem. Eu sou Angela Dias, vou me apresentar aqui. Alguns talvez já me conheçam, né, pela internet, pelo Instagram. Alguns que já, algumas pessoas ou alguns profissionais já podem ter feito o meu curso. Então, eu sou Angela Dias, sou fisioterapeuta. Eu tenho duas graduações. Eu tenho graduação em Educação Física. Passei um bom tempo trabalhando, né, com educação física e depois fiz uma graduação em fisioterapia, porque eu entrei, descobri a área de oftalmologia, comecei a trabalhar em clínicas oftalmológicas como auxiliar, e a partir daí eu conheci também os exercícios, né, a ortóptica, e eu decidi estudar fisioterapia. Então, eu me graduei pela Unicap, fiz 5 anos, né, de bacharel em fisioterapia, e logo depois eu decidi me aprofundar um pouco mais nos estudos, então eu sempre trabalhei com essa área, que é a área de ocular mesmo, antes de ser fisioterapeuta, e eu me graduei pela Unicap e logo depois eu fiz algumas especializações. Então, eu fiz especialização em neurofuncional pela Estácio de Sá, na época aqui era uma faculdade nossa, né, que era a FI, que era a Faculdade Integrada do Recife, que depois foi comprada pela Estácio de Sá. Depois eu fiz a formação em orientação e mobilidade, que eu queria fazer um complemento dentro da área que eu já trabalhava, essa área de reabilitação, e fiz também a especialização em ortóptica, com ênfase em reabilitação visual, pela universidade, pela faculdade de Paulista. Tá? Então, hoje eu tenho essas duas graduações, essas duas especializações e a formação em orientação à mobilidade, porque meu interesse sempre foi trabalhar nessa área de reabilitação no contexto geral, se possível, né, no ICER. Atualmente, eu trabalho no Hospital Santa Luzia, que é um grande hospital aqui do Recife. A minha participação no hospital é trabalhar com a fisioterapia ocular, com a parte de avaliação da motilidade, com as paralisias oculomotoras, e com a estimulação visual, que é a parte de estimular as crianças de baixa visão a desenvolver, né, uma visão precária, uma visão que ao nascimento essa criança tem uma certa dificuldade de aprender. E a gente, no decorrer do curso, eu vou falar mais ou menos para vocês dessa área. E também no Hospital Santa Luzia, eu faço a parte de preceptoria da residência, né? Eu atuo dando aula aos residentes no ambulatório de oftopediatria e estrabismo, né? Então, na parte das medidas, que é ligada à ortóptica, na medida dos estrabismos, e ensinando, né, aos médicos residentes como faz essas medidas para que eles aprendam qual é o melhor diagnóstico, né, naquelas condições, na presença do estrabismo. Também comecei, né, agora há pouco tempo, a trabalhar no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, que chama o IMIP, dentro de um centro de reabilitação. Então, eu fui contratada para a gente aumentar, né, essa área de atuação do fisioterapeuta na parte de reabilitação visual. Então, é um centro que já existe há muitos anos e que agora, que é um SER 4, e que agora está se aprofundando um pouco mais, querendo melhorar, né, essa parte da reabilitação visual, que já existe e que eles estão crescendo, e aí eu estou começando a trabalhar com eles para deixar com que esse centro realmente fique melhor, mais especializado, né? Então, eu ingressei na equipe para aprender com eles, né, e passar para eles também um pouco do que eu sei. Trabalho também numa pequena clínica, que é uma clínica de nome aqui também, que é o Instituto de Olhos Clóvis Paiva, fazendo a parte motora da parte de fisioterapia ocular, avaliação e tratamento dos distúrbios oculomotores. Tá? O nosso curso hoje, que é um curso apenas de conhecimento, tem como objetivo mostrar para vocês o que é a fisioterapia ocular, né? O que onde nós atuamos, como nós atuamos, né? E quando a gente começou realmente a trabalhar de uma forma reconhecida e regulamentada na fisioterapia ocular, ok?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, se vocês quiserem, ou vocês podem botar no chat, tá? E aí a gente vai respondendo aos pouquinhos, ou se alguém quiser já indagar, fazer alguma colocação antes de a gente começar a nossa aulinha, vocês podem abrir o microfone aí e perguntar, tá bom? Estou à disposição. Ângela, Oi. tem uma pergunta aqui e eu esclareci no grupo, sendo que nem todo mundo aceita o convite para entrar no grupo. Só um detalhe, tá, gente? Essa aula, ela é online, totalmente gratuita, ao vivo. Ela não fica gravada, tá? Para quem quiser adquirir certificado, no link que você se inscreveu gratuitamente, não é obrigado. Se quiser o certificado, o próprio site tem uma taxinha lá que você paga R$ 10 e emite certificado, mas não é obrigado, tá certo? Amanhã, na promoção que eu vou colocar aqui do combo, eu vou incluir esse material aqui dentro dele gravado, mas esse curso não vai ser vendido, tá bom? Eli, essa área da fisioterapia é regulamentada pelo COFITO, é isso? Aluno de fisioterapia pode fazer o curso presencial? Isso, Ângela. Eu vou falar aqui do curso, o estudante de fisioterapia pode fazer sim. Esse é um curso de extensão, é um curso livre, né? Então, você pode fazer sim. E quem quiser também fazer a pós-graduação, dependendo do período que você tiver, você já pode iniciar após, mas aí fala comigo, tá? Sobre a regulamentação do COFITO e sobre o estrabismo, a Ângela vai responder, tá? Muito bem. Então, eu vou dar aula também sobre estrabismo, criança cristal, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá bem? Um pouquinho de cada coisa, mas eu vou citar sim. E a questão da regulamentação, a gente vai começar a aula agora, e aí eu vou mostrar para vocês quais são as regulamentações que nós temos e como a gente, né, em que nível está essa questão da regulamentação para ter o direito de trabalhar com essa parte da fisioterapia, tá? Sou fisioterapeuta, tenho vontade de trabalhar nessa área, mas não sei como iniciar. E quais são? Vamos fazer tudo isso agora. Eu vou abrir a aulinha, nossa aulinha, joia. Então, gente, a gente vai começar falando desde o início, né, o que é a fisioterapia, depois eu vou falar dos códigos de atendimento, depois eu vou falar sobre essa regulamentação que muita gente aí tá curioso em saber, tá certo? Então, vamos lá. A fisioterapia hoje, quando você busca na internet, quando você procura o que é a reabilitação visual, que na verdade não é só a fisioterapia, é a reabilitação no contexto geral, vocês vão encontrar muitas definições, tá? Falando que é uma parte da oftalmologia que cuida de paciente que sofre com diminuição da função visual, ou seja, deixa ou de enxergar bem, ou tem dificuldades de enxergar devido a alguma doença, tá? Às vezes por idade avançada. Então, você também vai encontrar que está fundamentada na ortóptica. Então, ortóptica que é aquela área da oftalmologia que tem uma graduação que trata dos distúrbios de visão binocular. Então, é uma graduação que, infelizmente, hoje não existe mais no Brasil, tá? É uma área muito bonita, é uma profissão muito bonita, mas que não tem não teve não se prosseguiu com essa profissão. Então, se durou muito tempo se formando pessoas para trabalhar com ortóptica. Infelizmente, essa área ela está em extinção, a gente torce muito para que volte, tá? Mas é uma área que identifica, quantifica, qualifica as alterações de visão, tá? Na parte dos distúrbios oculomotores, a fisioterapeuta também faz essa parte, a gente vai mostrar através de quais códigos, tá certo? Tá? E também o serviço de reabilitação é aquele que cuida das pessoas, assim, no contexto geral, tratamento de visão baixa, tratamento de distúrbios oculomotores na parte dos desvios, certo? Então, são áreas, tá? A reabilitação é uma área que pega vários profissionais para se trabalhar com isso. Então, você vai encontrar algumas definições. Dentre elas, existem algumas portarias, tá? Desculpe, portaria que leva e dá direito ao indivíduo que se forma em fisioterapia e terapia ocupacional a trabalhar com isso, ok? Vamos ver essas portarias.
Depois de muito estudar, depois de muito trabalhar com isso, ler muitos artigos científicos, ler algumas portarias, tá? Então, eu fiz um artigo junto com alguns alunos e fiz algumas publicações. E eu coloquei uma definição, que a reabilitação visual, ela consiste na avaliação, tratamento e acompanhamento de pessoas com deficiência visual e oculomotora, pessoas que têm dificuldade de enxergar, pessoas que nasceram sem aquela facilidade do desenvolvimento visual, e aquelas pessoas que tiveram no decorrer da vida alguma disfunção nos músculos dos olhos que precisam ser reabilitados. Então, isso acontece através de uma equipe multi ou interdisciplinar. Então, principalmente as portarias e os instrutivos de deficiência visual, nos CER4, por exemplo, CER2, CER3, que tem essa equipe. Então, essa equipe inter e multidisciplinar vai habilitar aqueles pacientes que nasceram com alguma deficiência e que precisam começar o desenvolvimento, ou vai reabilitar, que são aqueles indivíduos que, no decorrer da vida, tiveram algum distúrbio visual ou oculomotor e que precisa recuperar, tá? E esse tratamento, esse acompanhamento, visa promover a melhora na qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Porque quando um paciente ele tem um déficit visual ou adquirido, ou um déficit que veio do período de desenvolvimento, a família sofre com isso. Então, muitas vezes, essas famílias elas precisam de um acompanhamento com assistente social, com psicólogo. Voltando, então, a gente falou sobre o que era a reabilitação, e aí quais são as áreas que nós atuamos, né? Como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? Técnicos de orientação e mobilidade. Então, a reabilitação visual, ela é feita para uma equipe multidisciplinar. E a gente trabalha na intervenção visual precoce, que seria o papel da terapia ocupacional, da fisioterapia, fazendo avaliação da visão funcional, a estimulação visual precoce e o tratamento com oclusão, que seria o tratamento das ambliopias, das baixas de acuidade visual. Associado também ao fonoaudiólogo, que é um profissional que atua junto com a terapia ocupacional e a fisioterapia, dando apoio aos pacientes sindrômicos e aos pacientes que têm alguma deficiência auditiva associada a esses problemas neurológicos. Trabalhamos com os recursos ópticos, recursos que vão ajudar aqueles pacientes que já passaram da fase de desenvolvimento a se adaptar, né, àquela visão que ele tem. Então, terapia assistiva, esses auxílios ópticos, não ópticos e eletrônicos, uso de filtros, principalmente aqueles pacientes que têm perda visual com problemas de retina, problemas de fotorreceptores, e uso de lentes especiais que melhora a qualidade da visão, não melhora a quantidade, mas a qualidade, aumentando o tamanho das letras, tá? Fazendo com que esses pacientes eles tenham a capacidade de ver melhor na presença de alguns tipos de lentes. Fazemos a avaliação da oculomotricidade através do exame da motilidade ocular e tratamos essas deficiências através de exercícios oculomotores. Fazemos também o tratamento das paralisias oculares adquiridas. Essa área aqui está muito ligada ao fisioterapeuta, tá? E ao profissional, tanto terapeuta como terapeuta ocupacional, o profissional que tem o curso de ortóptica ou a especialização em ortóptica, tá? A orientação em mobilidade, que é um curso específico de formação de 120 horas e que vai orientar o paciente, né, ensinar o paciente e dar a ele a independência do ir e do vir, independente do guia humano, né? Então, ele vai ter aquela independência do deslocamento, da independência de sair da sua própria casa sem precisar de uma pessoa que enxerga. Ele vai ter o treinamento para uso de bengala, para o cão-guia, com o cão-guia para ele se deslocar sozinho dentro da sua própria casa. Tem o técnico que trabalha e que ensina
né, o paciente com cegueira, o uso do braille, tá? Tem a inclusão social, que são os profissionais que trabalham com assistência social e a psicopedagogia. Assistência social vai ajudar aos pacientes e a sua família na inclusão social, bem como na psicopedagogia, e que a gente tem aquelas professoras, aquelas orientadoras educacionais, aquelas profissionais que vão trabalhar nas escolas para fazer a adaptação curricular daquelas crianças que têm baixa visão. E o desenvolvimento integral, certo? Que são atividades da vida diária. Dentro dessa equipe multidisciplinar, ainda se inclui o professor, por exemplo, de educação física, que é aquele professor que trabalha com os indivíduos que têm cegueira e que vai fazer adaptação à vida esportiva do paciente, tá? Do indivíduo. E quais são os códigos, né, que nos dá esse direito de trabalhar? Então, teve uma pergunta dizendo, o COFITO reconhece ou regulamenta? Olha, uma área para ser regulamentada, ela precisa ter uma lei que do Senado, lei federal, né, uma autorização federal para funcionar. Então, a gente vai lá, essa profissão ela é assinada pelo presidente e regulamenta como uma profissão independente. Nós, fisioterapeutas, nós somos uma profissão independente. Nós temos o direito de trabalhar e de atender os pacientes com distúrbios oculomotores, porque somos fisioterapeutas e nós trabalhamos com a parte sensorial e com a parte motora. Eu não preciso que a área seja regulamentada nem reconhecida pelo COFITO para que a gente possa atuar. Um dos exemplos por exemplo, a gerontologia. Durante anos e anos, inclusive com disciplinas na faculdade, nós atendemos a fisioterapia gerontológica, fizemos estágio, né? Tem áreas que foi reconhecida há uns 2 anos, 2, 3 anos, e a gente sempre atuou. Então, a fisioterapia, para atuar em determinada área, ela não precisa atuar só depois que ela tem a especialidade. Especialidade é tudo aquilo que tem dentro do conselho e que se faz uma prova, tá? Ocular ainda não tem, tá? Mas esse processo é um processo lento e que isso vai acontecer. Para isso é preciso que essa área ela seja primeiro trabalhada, reconhecida, tenha artigos científicos, tenha uma associação, para que essa área venha a ser regularizada e não regulamentada como uma área do nosso conselho. Mas isso não significa que ele não apoie o nosso trabalho. Para vocês verem, existe inclusive já o Código de Atendimento dos Exercícios Oculomotores, que eu vou apresentar para vocês. Então, em 2008, foi regulamentada, foi incluída, né, uma fisioterapia especial, tá? No período de 2007, 2008, 2007, em que o paciente teve o direito de ter tratamento com os distúrbios oculomotores centrais e periféricos. Em 2008, teve a inclusão no instrutivo do Gomes Temporão, que foi um ministro, ele colocou o direito do tratamento e acompanhamento de indivíduos com deficiência visual em equipe multidisciplinar. Não é a fisioterapia, a terapia ocupacional, iria atender, trabalhar, fazer o acompanhamento dessa reabilitação nos pacientes com deficiência, incluía também o treino de orientação e mobilidade. Então, existe uma portaria que nos ampara de trabalhar com essa questão. É uma portaria do CIASUS, do Ministério da Saúde, ok? Então, não tem por que o nosso conselho ele impedir que a gente trabalhe com isso, tá? Que a gente tem uma portaria, porque, inclusive, ele apoia, né, essa questão. O que a gente está precisando é que exista a disciplina da fisioterapia ocular, da oculomotricidade nas universidades, porque vocês saem da universidade com pouco conhecimento em relação a isso. E para se aprofundar na área, é preciso fazer alguns cursos de extensão, fazer pós-graduação, fazer curso de formação, né? Então, a gente sabe que curso de extensão são cursos livres,
de 30 a 40 horas, que é curso de aperfeiçoamento ou curso de pequenas aprendizagens, né? Curso de formação, que são os cursos de 120 horas, ele já tem que ter um reconhecimento do MEC e você já fica com uma condição melhor de trabalho na parte curricular. E a pós-graduação a gente não fala, né? Porque são cursos de 350, 370, 400 e poucas horas de estudo que lhe dá uma especialização. Tá? Então, essa equipe multidisciplinar da baixa visão, ela vai estar ligada, né, a essa equipe multidisciplinar para trabalhar esses pacientes com visão subnormal e cegueira. E a equipe mínima dentro dessa regulamentação é o oftalmologista, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e psicólogo, isso são os obrigatórios, assistente social e o técnico em orientação e mobilidade. Essa equipe aqui, ela é obrigada a ter no SER4. Então, para você ser um fisioterapeuta, para trabalhar numa equipe multidisciplinar, num centro de reabilitação, você precisa ter a especialização, você precisa ter cursos de formação, tá? Que é o que nós oferecemos para vocês. Temos também, não obrigatório, o fonoaudiólogo, o técnico em óptica, que é o protetista, que é o que faz as próteses, tá? Que o pessoal que perde a visão, que perde o olho, que precisa de um olhinho, uma prótese ocular. E o ortoptista, que também é um profissional que também está na equipe, mas que é opcional ter nessa equipe. E essa equipe vai trabalhar dentro do SER, tá? Desde que ela tenha a regulamentação e que ela tenha sido escolhida para trabalhar com essa parte. Então, o SER vai trabalhar com a parte intelectual, com a parte física, a parte neurológica e a parte visual. Então, é preciso que tenha os profissionais habilitados para trabalhar nessas áreas. Em 2017, nós, fisioterapeutas, ganhamos um código de procedimento de atendimento fisioterapêutico em oftalmologia. Então, a gente teve foi colocado dentro do referencial nacional de procedimento fisioterapêutico a fisioterapia ocular. Então, a gente tem um código, tá, nesse coeficiente de honorários, e temos o direito de fazer o atendimento fisioterapêutico nas alterações oculomotoras. Para você tratar alterações oculomotoras, você precisa usar exercícios oculomotores, que é uma fisioterapia. Para você fazer isso aqui, você precisa aprender. Já que a faculdade não ensina para você, já que a universidade não traz para você essa condição, porque ainda não foi inclusa a disciplina, vocês precisam fazer cursos específicos para aprender a tratar dos seus pacientes. Como pacientes, por exemplo, neurológico, teve um tumor, teve um TCE, e com isso ficou com um problema motor a nível de membros inferiores, membros superiores, e ficou também com alguma deficiência neural, como, por exemplo, um estrabismo, uma dificuldade de fala, uma dificuldade de fechar ou abrir os olhos. E esse paciente, ele precisa de um tratamento direcionado para o olho dele. E nem sempre o profissional tem essa habilidade, né? Para isso, precisa fazer alguns cursos, pós-graduação, formação, que deixe você preparado para trabalhar com essas condições. E aí nós vamos conhecer um pouquinho, né, do que a gente trabalha, o que é que a gente precisa aprender, o que é que a gente estuda para atender nossos pacientes com as deficiências visuais. Então, vamos conhecer um pouquinho do sistema visual, né? Então, a gente tem 2 olhinhos, a visão é uma função, a gente aprende a ver com o olho independente do outro. Então, nós temos 2 olhinhos, e cada olhinho da gente tem as estruturas que são responsáveis no recebimento da luz. É importante vocês entenderem que a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro, com o córtex visual. Porém, o olho é a estrutura principal, a primeira parte do sistema visual, porque ele tem que receber a luz, essa luz tem que passar pelas estruturas transparentes, que são as lentes, que é a córnea e o cristalino, ela tem que entrar por essa estrutura, passar por um orifício chamado pupila,
e tem que passar por essa estrutura transparente e chegar na retina, que é onde estão os fotorreceptores. Então, toda vez que a gente precisa enxergar, a gente precisa usar essa estrutura de forma íntegra. Quando a gente traz as imagens de longe para perto, eu preciso também usar uma estrutura que tem dentro do olho, que é um músculozinho aqui, ó, que é o músculo ciliar, que ele é responsável em ajustar, junto com a lente intraocular, ajustar o foco das imagens na retina. Então, ele vai ajudar não só você ver bem de longe, como também ajusta as imagens quando você aproxima. Então, são a lente intraocular e temos também, ó, um músculozinho intraocular. Essas imagens elas vão chegar lá atrás e vão para o cérebro, vão passar por essa estrutura, vão caminhar por um trajeto óptico, um trajeto que tem fibras que vão se cruzar. Num lado esquerdo e do lado direito vão ter fibras que se cruzam e vão para o lado contralateral, para o lado contrário do olho. E essas imagens, e essas fibras vão levar a imagem tanto da região temporal como medial dos dois olhos para os dois córtex visuais. E para que a gente possa fixar essas imagens, buscar essas imagens, eu preciso, ó, dos músculos. Então, os músculos, eles são responsáveis de fazer o movimento dos olhos, porque a gente não olha feito um robô, né? Que o olhinho fica lá paradinho, e aí a cabeça vai, ou o pescoço fica parado e os olhos que andam. Não, a gente trabalha junto com os músculos do pescoço, junto com o sistema vestibular para dar o equilíbrio para onde vai essa cabeça, tá? E essa musculatura ó, vai responder às mensagens e as opções de para onde você quer olhar. E os dois olhinhos, eles trabalham de forma organizada e harmônica. Tá? Então, a gente tem essas estruturas aqui, ó. A córnea, tá? A gente primeiro tem a esclera, né? Então, esse primeiro ponto aqui é a esclera, que é toda a estrutura ocular que deixa o olho bem formadinho, bem redondinho, se divide em 3 camadas. A gente tem a camada de fora, que é a camada mais rígida, que protege o olho. Temos essa camada interna aqui, vermelhinha, que se chama coroide. Ela é responsável pela nutrição da parte da vascularização do olho, e a parte mais interna, que é a retina, tá? A gente tem, começando da parte da frente do olho, a córnea, depois vem o músculo ciliar, que vai formar a pupila, ele é um músculo que vai controlar não só a entrada da luz, para poder proteger o olhinho lá dentro, como também tirar a aberração dessa luz, para que a gente possa ver bem de perto. O cristalino, o músculo ciliar, que é um corpo ciliar que vai fazer a proteção lá e fazer a contração, certo, desse cristalino, e aqui tem a esclera. Isso aqui é um músculozinho, ó, que é o músculo ciliar, que é responsável, ó, em controlar esse cristalino para que ele se molde para a gente ver bem de longe e ver bem de perto, que a gente chama de acomodação. Então, tem aqui ó, algumas estruturas, a gente tem o olho, ele se encaixa dentro da órbita, a órbita são ossos, né, esponjosos, formado por vários pedacinhos daqueles ossinhos que formam a face, tá? Ele se encaixa aqui nessa órbita, ele tem uma proteção de uma membrana de uma cápsula chamada cápsula de Tenon, tem a musculatura que por dentro passa toda a inervação, e tem a vascularização, tá? Então, é desse jeito que o olhinho vai trabalhando, é sustentado por essa órbita, pelos músculos, e trabalha fazendo os movimentos. Temos as partes visuais, né, as vias, então a gente tem um nervo craniano que é responsável pela visão, que é o nervo óptico, que vai levar as imagens aonde para o córtex visual, para a área de Brodmann, área 17, 18 e 19, que são responsáveis pela visão primária e pela a visão associativa, que vai se ligar a outras áreas de Brodmann, que é responsável pela audição, memória, a linguagem, então aquilo que a gente vê, a gente sabe falar, o que a gente vê, a gente guarda na memória, tá? Então, a visual, ela não trabalha só com o córtex visual, só com essas 3 áreas. Ela tem uma área temporal média e uma área associativa que trabalha com
outras áreas de Brodmann. E temos os 3 nervos cranianos responsáveis pelo movimento dos olhos, que é o terceiro, o quarto e o sexto. Eles são nervos da oculomotricidade. Também temos aqui a inervação do quinto nervo craniano, que é responsável por uma parte da sensibilidade do olho. E temos o sétimo nervo craniano, que é responsável por alguns músculos orbiculares, que também ajuda nessa parte, não do movimento, mas na parte de proteção do globo ocular. O circuito oculomotor, tá? Que é a parte neural, ele vai trabalhar dependendo do nervo óptico, porque eu preciso de enxergar para poder movimentar os olhos e saber para onde eu estou olhando. Eu preciso também dos 3 nervos cranianos responsáveis em contrair a musculatura para os olhinhos se mexerem para um lado, para o outro. E a gente não tem olhinho de caranguejo, né? Como é que eu digo olhinho de caranguejo? É aquele olhinho, tá? Aqui, ó, um para um lado, outro para o outro. A gente não tem. Nós temos 2 olhos que se movimentam de forma harmônica para que os 2 olhinhos possam enxergar iguais de forma controlada. Nós temos 2 olhos, mas esses 2 olhos se comportam como se fosse um só. Então, entram 2 imagens, 2 percepções visuais, e lá no córtex visual, essas 2 imagens elas vão se encontrar. E essa visão, e esse encontro, essa fusão dessas imagens, vai acontecer já desde o terceiro mês de nascido. Então, quando a criança nasce, ela não tem, né, esse controle visual, porque ela não enxerga bem de longe. 2 meses, 3 meses, ela já começa a movimentar esses olhinhos de forma coordenada, e esses músculos aqui tem que estar trabalhando bem direitinho para que esses olhinhos possam ver uma única imagem e se desenvolva de forma igual. E ele também vai trabalhar associado ao quê? O sistema labiríntico. Por quê? Porque toda vez que eu olho para frente, olho para baixo, olho para cima, o meu sistema labirinto ele vai mandar uma mensagem lá para o cerebelo como é que eu estou me mexendo. Então, o sistema labirinto ele é receptor, proprioceptor do posicionamento da cabeça. Então, a cabeça vai para frente, a endolinfa vai para trás. Então, a gente tem no ouvido aqueles líquidos chamados endolinfa que controla esse movimento. Então, vai responder a esse controle, reequilibrar nossa cabeça, nosso corpo, porque ele vai estar ligadinho no movimento dos olhos. Como também vai estar ligadinho ali, no movimento do pescoço. O pescoço vai sofrer estiramento, porque o olho diz, quero olhar para a direita. Então, quando a cabeça vai para a direita, só não vai só o olho, a cabeça vai junto. Então, a gente tem os reflexos, que são os reflexos do sistema vestibular, ocular e cervical, que trabalham juntinhos para manter esses olhinhos bem coordenados. E por isso que nós temos a condição que, mesmo tendo 2 olhos, a gente consiga fazer a fusão das imagens, a percepção simultânea, e a gente aprende já a partir dos 6 meses de vida, a ter visão estereoscópica, que é a visão 3D. Então, a visão 3D é aquela visão que a criança aprende a desenvolver quando tem os 2 olhos bem alinhadinhos. Como a visão que se desenvolve de forma monocular, tá? É uma função individual, o olho aprende dependendo do outro. Se não houvesse equilíbrio e essa rivalidade entre os 2 olhos, um quer aprender, o outro também, a gente não aprende a ver com os 2 olhos ao mesmo tempo. Pode acontecer do paciente aprender num olho separado do outro, que a gente chama de estrabismo, são aqueles olhinhos que tem um dos olhos está desviado do eixo visual, está fora do eixo visual. E aí nós nascemos com a condição de aprender a ver com os 2 olhos ao mesmo tempo. Quando isso não acontece, a gente também tem alguns distúrbios, tá? Distúrbio de leitura, a criança pode não aprender a ver direito, a criança vai ficar estrábica, o olhinho vai ficar fora do lugar, a criança pode criar uma posição de cabeça para poder compensar aquele desvio no olho. Tudo isso são condições e adaptações que a gente passa a ter quando não há um alinhamento nesse desenvolvimento visual. Então, o sistema oculomotor, que são os músculos, nós temos 6 músculos em cada olho,
eles vão controlar, tá? Eles vão receber lá do mesencéfalo uma mensagem para que eles se contraiam a partir do momento que chega a mensagem para onde eu tenho que olhar, porque a gente tem os músculos que são voluntários. A gente pode mexer os olhos como a gente quiser. Então, eu olho para onde eu quiser, só que eu não posso olhar com o olho de cada vez, eu tenho que olhar com os dois olhinhos juntos. E esses 6 músculos, eles vão fazer o controle de acordo com a lei da inervação. Então, a gente tem 2 leis que controlam o movimento dos olhos. Uma é uma lei que todos vocês que são fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais conhecem, que é a lei de Sherrington. Toda vez que o músculo contrai, o outro relaxa, que é a lei do agonista e antagonista. Então, o olhinho ele vai mexer, vai contrair, vai relaxar, de acordo para onde ele quer olhar. E existe uma outra lei, que é a lei de Hering, que ela é exclusiva do olhinho, que ela vai controlar a quantidade de inervação que vai para um olho em relação ao outro. Então, a quantidade que chega para o olho direito vai ter que chegar para o olho esquerdo para os dois mexerem de formas iguais. A gente chama de lei da correspondência motora. A lei de Sherrington é a lei da inervação recíproca. E essa lei da correspondência motora vai fazer com que nós tenhamos os 2 olhos alinhados e que a gente consiga ver uma única imagem com os 2 olhos ao mesmo tempo, quando estes têm as estruturas saudáveis, íntegras, né? Que é preciso ter integridade no olho para poder desenvolver a visão. Aqui nós temos nossos músculos, tá? São 6 músculos em cada olho. Nós temos os retos mediais, que fazem a adução. Temos os retos laterais, que fazem a abdução. Os retos superiores, que vão jogar o olhinho para cima, para olhar na diagonal e olhar para cima de frente. Temos os retos inferiores, que eles vão puxar o olhinho para baixo na diagonal, eles vão rodar e puxar aqui para a diagonal. Temos os músculos oblíquos, que eles são responsáveis pela torção do olho, então eles vão rodar o olho e subir, rodar o olho e descer, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente tem o olhinho, ó, tá? Isso aqui é um olho, e ele vai trabalhar em 9 posições do olhar, respeitando também o movimento do outro. Então, eles vão fazer adução, abdução, elevação na diagonal e para cima, tá? Ele vai fazer rotação e depressão para baixo e para dentro, tá? Ele vai fazer rotação e elevação na diagonal interna, rotação e depressão na diagonal interna, tá? Então, esses movimentos faz com que a gente consiga olhar em 9 posições do olhar. Em frente, que a gente chama posição primária, que é no horizonte em PPO, em elevação e depressão, nas lateroversões e nas 4 diagonais, diagonais superiores e inferiores à direita, diagonal superior e inferior à esquerda, tá? Então, esses são os movimentos que os nossos olhos fazem, e para isso eles precisam dessas leis que coordenam esses movimentos. Esses olhinhos, eles também são responsáveis pelo um dos receptores do sistema tônico postural. Então, toda vez que eu preciso enxergar, olhar para algum lugar, eu tenho que o quê? Fazer estiramento do músculo do pescoço. Se o músculo do meu pescoço não trabalhar bem, meus olhos também não vão caminhar de uma forma correta. E se meus olhos também não trabalharem de uma forma simétrica, por exemplo, um estrabismo de elevação vertical, um estrabismo de paralisia, eu posso criar uma compensação no pescoço, tentando, através do músculo do pescoço, ajustar essas imagens. E isso pode levar o indivíduo a ter uma deficiência postural ou desenvolver uma postura compensatória. Então, Bernardo Bricot, ele mostra, através do seu livro, que uma simples insuficiência de convergência grande ou uma simples paresia ou limitação em um músculo do olho pode descompensar
o pescoço, que vai levar a um problema postural. E ele estuda outros captores, como o captor podal, que pode ser um causador também do problema postural, o captor manducatório, a parte da mastigação, que também suas deficiências podem causar problemas na parte da postura. Então, a própria pele, quando você tem uma cicatriz muito restritiva, aquela cicatriz que vai fazer uma aderência muito grande, pode diminuir o movimento, um ADM, e isso faz com que esse paciente possa vir a ter um problema postural. Isso prova que o olho, ele também pode ser um causador, quando ele tem um problema, quando ele tem uma disfunção, ele pode ser um causador de problemas posturais. Resumindo, né, o que eu falei para vocês, o sistema visual, ele trabalha, né, ele funciona através de 3 vias. A via primária, que é a via retino-genículo cortical, tá? Então, ele vem da retina, passa pelo nervo óptico, chega no núcleo geniculado lateral e pelas radiações ópticas ele vai para o córtex visual, essa é a via primária. Chegando no córtex visual, as imagens, a luz que passa por aqui, ela vai passar por essas células do núcleo geniculado lateral, que são as células parvocélulas e magnocélulas, elas são responsáveis já em definir algumas estruturas, como a visão de penumbra, a visão central, tá? E vai mandar para esse córtex que vai na área 17 decodificar as imagens, o córtex primário, e vai distribuir para as outras áreas para começar a formar as imagens. Então, essas imagens elas só são formadas depois que passa pelo córtex visual 17, tá? Por essa área. E aí ela entra em outras áreas, que é o córtex visual, área 18, 19, e vai se associar em várias outras áreas de Brodmann para fazer a associação com o que se aprendeu a ver, por exemplo, fazer fusão das imagens, como eu acabei de dizer para vocês, que os 2 olhinhos, eles vão juntar essas imagens, vão fazer a percepção simultânea das 2 imagens, vai aprender o movimento sacádico, aquele movimento de salto, movimento ou visão de segmento, tá? Vai começar a mostrar à criança, que a criança começa a aprender a ver quando nasce e vai com sua aprendizagem até os 7 aninhos, certo? E nesse período vai aprender a ver figura fundo, ver cor, ver forma, tamanho, até chegar um momento que, a partir dos 6 meses, a criança começa a desenvolver a visão de profundidade, que é a visão estereoscópica. A partir daí, ele também vai ter uma ligação direta com outras áreas, como eu já falei para vocês, tá? Partindo do núcleo geniculado lateral, vai a mensagem por via eferente para o mesencéfalo. Então, do mesencéfalo vai partir para os músculos dos olhos para se movimentarem através de motoneurônios, levando para os núcleos, a área supranuclear, através do 3º, 4º, 6º nervo craniano, para esse olhinho se movimentar. Tá? Então, ele precisa do estímulo retiniano, para que esse estímulo retiniano mande para o músculo. Pelo fascículo medial longitudinal, pelo núcleo de Edgar-Westphal, vai sair uma mensagem para o reflexo otomotor, que é o olhinho fechar, a pupila fechar e abrir, para acomodação e convergência, que é aquele ato de trazer o olhinho para perto e trazer a imagem de longe para perto e o cristalino se transformar e fazer uma maior convergência, mantendo essas imagens nítidas. Pelo núcleo de Perler, vai para o ouvido, e o ouvido vai controlar para onde minha cabeça está indo, para frente, para trás, roda para um lado, roda para o outro, para controlar a endolinfa, e lá no utrículo e sacro, controlar os cristais. E a partir do sistema vestibular, lá do ouvido interno, vai para o cerebelo, que vai trabalhar e receber mensagem de vários lugares para fazer o equilíbrio do corpo. E na saída do fascículo paramediano pontínuo, vai para a medula espinhal, para o estiramento do pescoço. Então, a gente vai trabalhar com esses reflexos. Reflexo
cérvico-ocular, vestíbulo-ocular, cérvico-cólico, vestíbulo-cólico. Então, esses reflexos vão controlar o olho, o ouvido e o pescoço, a cervical, para que a gente mantenha o corpo bem equilibrado. Quando a gente perde esses desequilíbrios, quando a gente perde essa condição, vem algumas queixas, dificuldade de ler, postura errada, estrabismo, diplopia. E para isso a gente precisa avaliar o paciente, que ele vai chegar, né, com queixas e que precisa saber o que ele tem, onde está o problema para poder ser tratado. E o que nós vamos fazer? Precisa dar um diagnóstico desses distúrbios visuais e oculomotores para direcionar esses pacientes para um tratamento. Então, esses pacientes eles vão receber diagnóstico através do exame oftalmológico básico e complementares, eles vão passar pelo oftalmologista, vão fazer aquele exame para ver se não tem nenhum problema visual relacionado à parte das lentes, a parte interna, problema de retina, que são as doenças oftalmológicas. Então, vai passar por eles. E vai ser encaminhado também para o exame da motilidade ocular, para saber se tem algum distúrbio nos músculos dos olhos, se tem alguma deficiência de visão binocular de fusão. Vai fazer quando muito criancinha, os bebezinhos que nascem com os problemas, vai fazer a avaliação funcional da visão. Então, como está funcionando essa visão para aquela criança, vai ser encaminhado para avaliações posturais, porque alguns tipos de torcicolos, alguns tipos de distúrbios posturais podem estar relacionados com a visão. Avaliação labiríntica, saber se ele não tem alguma hipofunção, alguma vestibulopatia, algum cristalzinho fora do lugar, tá? E avaliação neurológica, porque muitos pacientes têm deficiência na visão ou alguma sequela visual por algum trauma, algum tumor, TCE, tá? Algum AVC. Então, esses pacientes eles também têm que passar por uma avaliação neurológica. Então, é uma equipe multidisciplinar para descobrir realmente qual é o problema daquele paciente. Então, nós, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estamos incluídos aqui no exame da motilidade, na avaliação funcional da visão, nas avaliações posturais, na avaliação labiríntica e avaliação neurológica e oftalmológica com os médicos, tá? Então, essas 4 avaliações aqui, elas podem ser feitas por nós, profissionais da reabilitação. E quais são os distúrbios que esses pacientes podem apresentar? Os estrabismos transitórios adquiridos, pessoas que não tinham nada no olhinho, de repente teve um AVC, um TCE, um tumor, e uma infecção súbita, um problema hormonal, e desenvolver uma paralisia ou uma paresia nos músculos dos olhos. Pode desenvolver uma oftalmoplegia súbita, por um aneurisma, por exemplo, craniano, tá? Um TCE grave, ele pode vir a ter uma oftalmoplegia, e algumas diplopias, ou seja, alguns distúrbios de visão binocular que causam dupla imagem, sem ser relacionado diretamente a problemas neurológicos. Distúrbios de divergências e acomodação. Então, são aqueles pacientes que não têm nada neurológico, não têm o estrabismo e que pode vir a ter uma deficiência no centro da acomodação ou no centro da convergência, dificultando a leitura, tendo dificuldade de convergir, borrando nas leituras, dores de cabeças intensas, qualquer tipo de distúrbio, qualquer sintoma relacionado à leitura que leve esse paciente a afastá-lo, né, do seu dia a dia, da sua vida profissional, da sua vida esportiva, por conta de alguns distúrbios nessa musculatura. As crianças pequenas, né, e pessoas adultas que perderam a visão, menores crianças que desenvolveram ambliopia, que a ambliopia é uma deficiência de baixa de acuidade visual que acontece pós-nascimento, no período de maturação, sem nenhuma lesão orgânica. Então, essas crianças, elas podem ter tido um estrabismo, e esse estrabismo,
impediu que ela desenvolvesse a visão por privação, e essa visão, ó, o olhinho lá está preguiçoso, que o pessoal chama de olhinho preguiçoso. Alguns pacientes que desenvolveram algumas lesões, né, como glaucoma, degeneração macular, e que precisam de uso de lupa. Nós não fazemos o tratamento para recuperar a visão desses pacientes, mas a gente faz a adaptação para esse paciente pós ele passar pelo profissional, tá? Médico, especialista em visão subnormal, que vai mandar esse paciente para as adaptações. Adaptação de lupa, treino de orientação e mobilidade, certo? Para que esses pacientes eles sejam inclusos na vida, volte, né, às suas atividades, ou sejam adaptáveis para aquela condição visual. Ok? E a baixa visão infantil, são as crianças que nascem com uma dificuldade no desenvolvimento visual ou com sequelas graves que podem levá-las a ter a cegueira, essas crianças elas vão para a estimulação visual e para a adaptação à sua condição, com a terapia ocupacional, psicopedagogia, psicopedagogo nas escolas, com fisioterapeuta para melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor. E os pacientes com distúrbios posturais vão ser encaminhados para os posturólogos, osteopatas, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de profissionais da osteopatia que trabalha com com as disfunções oculares relacionadas à postura, com algumas manobras, né? Cranianas. Então, existe uma área da quiropraxia, por exemplo, que trabalha com essa condição. O exame da motilidade ocular, nós vamos medir a visão do paciente, se for crianças não colaborativas, crianças não verbais, tá? A gente usa tabelas que tem listras, que mede a visão através de ciclos por minutos, tá? Então, existem tabelas oficiais que fazem essa medida, então a criança não precisa dizer ABC, bichinho, cachorrinho, para poder a gente saber se ela enxerga, tá? A gente pode usar tabelas, a gente pode trabalhar com fixações, tá? Com reflexos de luz, com tampão, tá? Vendo se essa criança segue, se ela mantém a visão. Então, a gente tem várias formas de medir a acuidade visual dessa criança para dar um diagnóstico de boa visão ou não e de tratar essas crianças dentro da reabilitação visual, da estimulação visual. A gente pode também saber se essas crianças, se o indivíduo tem uma visão de contraste boa, se tem uma visão periférica preservada. Desde criança, a gente já consegue, né, medir essa capacidade de campo visual. Tá? Então, existem tabelas de visão de contrastes que vai dizer se aquela criança não só enxerga bem, como ela tem uma capacidade, a sensibilidade de contraste preservada. Tá? As crianças maiores, adultos, a gente já trabalha com letras, com algumas figuras, com o de Snellen, tá? Com tabelas especiais, com figuras, e a gente consegue medir a visão do indivíduo. Então, não existe idade. Então, desde os 4 meses, a gente já consegue medir a acuidade visual de uma criança. O cover test, que é o teste da motilidade, a gente faz através de prismas. Então, a gente mede através de um exame chamado teste de cobertura, onde vamos fazer com que o paciente fixe um ponto, ele vai nos demonstrar que tem um movimento nos olhinhos, tá? E através do uso de prismas, a gente consegue parar o movimento do olhinho e diagnosticar que aquele paciente ele tem uma alteração no posicionamento dos olhos. Vou repetir para vocês verem, tá? Então, ela tem uma falta de fixação com os 2 olhos bem alinhadinhos, ela não consegue manter os olhos bem alinhados, tá? E o prisma vai me mostrar que aquele olhinho dela realmente tem um desvio. Então, através dessas medidas, adulto, criança, tá? A gente consegue provar, né, que o indivíduo tem um desvio. Isso são medidas que são estudadas, publicadas em livros, artigos científicos, então são técnicas de medida
do estrabismo, que se usa no exame da motilidade ocular. Vamos também medir não só a convergência desse paciente, se ele tem uma convergência boa, ou se ele tem uma amplitude, tá, de convergência através de réguas de prisma. Então, a gente vai fazer com que esse paciente fixe um ponto e que esse pontinho, ó, seja visto com os olhinhos, ó, fazendo um movimento, tá? A gente chama isso de reserva fusional ou amplitude de movimento, de convergência e divergência. E esta amplitude pode ser trabalhada quando ela está muito baixa. A gente pode conseguir, tá? Isso aqui é uma régua de prisma, e essa régua de prisma mede a amplitude de divergência do paciente, ok? Aqui nós temos os movimentos dos olhos, todos os posicionamentos dos músculos, como eu falei para vocês, para onde o olhinho vai quando ele se contrai, quando o músculo contrai, então ele leva o olhinho para essas posições, 9 posições do olhar, como eu falei, para o lado destro, leva o versão, para as diagonais, em frente, para cima e para baixo, tá? Então, essas são as 9 posições do olhar que nós fazemos, os olhinhos, quando a gente mede as versões, que são movimentos binoculares, ou quando eu meço cobrindo um olho, tá? Eu cubro um olho, faço o movimento de um olho, cubro o outro, faço o movimento, e depois eu posso fazer com os 2 olhinhos abertos, certo? E aí eu vou avaliar se esse paciente, ele tem o quê? Um movimento igual em todas as posições do olhar. Na avaliação funcional da visão, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, vai testar se aquela criança é uma criança de habilidade normal usando a sua visão. Se ela consegue enxergar bem, se ela está dentro do padrão ou do barco do desenvolvimento visual. É muito usado para as crianças de baixa visão. A partir daí, dessa avaliação funcional, tá? Se caminha esse paciente para a estimulação. E aí ele vai trabalhar, né, para desenvolver essa visão através dessa estimulação visual precoce. Na postura, nós vamos encaminhar o paciente para uma avaliação postural, porque muitos pacientes apresentam torcicolo de causa ocular. A cabecinha inclinada e rodada, tá? Convergência ruim, que pode levar uma questão da postura errada. Então, essas dificuldades, né, e esses posicionamentos errados da cabeça podem ser por conta de um distúrbio visual. Então, esse paciente vai passar por uma avaliação oftalmológica, vai passar por uma avaliação da motilidade e vai ser encaminhado para o posturólogo para corrigir essa postura, ou em conjunto com o tratamento visual, ou pós o tratamento visual. Porque você trabalhar e melhorar a postura sem melhorar a parte visual, é muito difícil que você consiga. E aí a gente vai pensar, né? Quais os distúrbios oculomotores e sensoriais que a gente não indica para tratar? Então, a gente usa muito aquela história que todo estrabismo a gente manda tratar, né? Então, será que eu consigo tirar o estrabismo de uma criança quando ela nasce com ele? Será que eu consigo tirar o desvio de um paciente que nasceu com uma paralisia no olho? Então, esses pacientes, eles normalmente têm indicação de encaminhamento. Então, quais são esses pacientes? São pacientes com cegueira, pacientes com estrabismo do nascimento, paralisias congênitas, tá? Oftalmoplegia progressiva, baixa visão severa. Esses pacientes a gente não consegue reabilitar. A gente pode fazer adaptações, como, por exemplo, adaptação de lupa, tá? Tratamento com tampão em criança para melhorar a visão, tá? Ou para evitar que ele desenvolva ambliopia, mas você não consegue recuperar o alinhamento dos olhos desse paciente.
e quais os que a gente pode devolver a eles, reabilitar e fazer com que esse paciente torne a ter os olhinhos bem alinhadinhos. A gente pode trabalhar nos estrabismos adquiridos, são aquelas pessoas que têm paralisia súbita, são as paralisias oculomotoras, né, de terceiro, quarto e sexto. Paciente que chega com dupla imagem de forma súbita, por um estresse, por uma descompensação de algum desvio que ele já tinha antigo, e os tratamentos que são os exercícios oculomotores por problemas de convergência, tá? Então, a gente vai pegar esse paciente aqui, vai fazer cinesioterapia, a gente vai fazer os exercícios do músculo dos olhos, vai trabalhar a parte acomodativa e pode fazer a ortóptica também, eles são encaminhados para o tratamento ortóptico, ou para o ortoptista, ou para o fisioterapeuta que tem a especialização em ortóptica. Os distúrbios de divergência e acomodação, são pacientes que precisam melhorar a sua condição de leitura, melhorar a sua condição de esteropsia. Esses pacientes que tiveram de forma súbita um desvio por um fator acomodativo excessivo. Então, esses pacientes, eles vão para tratamento, eles vão fazer os exercícios oculomotores para recuperar a visão binocular simples e para melhorar, tirar os sintomas, né, que impedem, né, eles a terem seu dia a dia uma visão saudável. Vamos também trabalhar e tratar a baixa visão e as ambliopias. Então, a estimulação visual precoce é da nossa condição. Então, quem vai trabalhar com estimulação visual precoce precisa aprender a avaliar uma criança, a fazer a avaliação funcional, para tratar a terapia oclusiva, para tratar com as ambliopias, tá? Esses pacientes sindrômicos, pacientes que chegam com síndromes neurológicas. Então, esses pacientes a gente vai tratar para que ele desenvolva a visão de uma forma melhor possível no seu período de maturação. Vamos trabalhar com a inclusão social, através da orientação e mobilidade. Então, o técnico em orientação e mobilidade pode ser um terapeuta ocupacional, pode ser um fisioterapeuta, um psicopedagogo, um professor de educação física, tá? Ele vai trabalhar para fazer a inclusão social e a independência ao paciente. Já desde criancinha, ele não tem visão nos olhos, não tem um prognóstico de desenvolver a visão, já se começa a pré-bengala e vai se adaptar a esse paciente a andar sozinho, com auxílio de uma bengala, com auxílio do cão-guia, tá? Vai orientar ele a se defender e a ser independente. A terapia ocupacional vai trabalhar muito com a inclusão social, tá? Com adaptações, com adaptação curricular, para fazer com que este paciente ele tenha uma vida o mais normal possível junto com pessoas que têm visão, certo? Então, o fato de ter uma cegueira, de ter uma baixa visão severa, não exclui o paciente da sociedade, certo? Então, vai ter inclusão social através dessas terapias, do Braille, tá? Para que esse paciente volte, né? Ou consiga conviver de forma normal na sociedade junto com outras pessoas. O tratamento postural, que é super importante, já esses pacientes que têm uma deficiência por conta de algum problema do olho, ele vai ter tratamento postural com os fisioterapeutas, que são especialistas em postura, são fisioterapeutas que têm cursos, né, próprios para trabalhar a postura do paciente. A inclusão social nos esportes, né, a deficiência visual nos esportes, que é super importante, que são esses pacientes que têm baixa visão e que o educador físico e o fisioterapeuta vai trabalhar esses pacientes e fazer essa inclusão social, tá, desses indivíduos na vida esportiva. Assistente social, o psicopedagogo, orientador educacional, são pessoas e profissões muito importantes para ajudar esse paciente, tá, a trabalhar, certo, em alguns setores, tá, para acessibilidade, para a família,
passagem, né? Esse paciente precisa de transporte. Então, a ciência social e a psicopedagogia na escola, fazer a inclusão social daquele paciente, daquele indivíduo que não tem uma boa visão, que tem uma cegueira, é de uma importância muito grande. Então, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para essa inclusão social. Eu estou deixando aqui meu contato, quero agradecer a vocês, tá? A participação e a paciência, né? De estar assistindo nessa aula, né? E que a sua dificuldade ou a minha dificuldade, a dificuldade de todos nós, não seja obstáculo para ajudar quem precisa, certo? Então, é importante que vocês que estão querendo entrar na área, que estão querendo trabalhar com isso, se aprofundem nos assuntos. Vocês precisam fazer cursos, porque a faculdade não nos deixa habilitados para isso. E não esperem que o CREFITO ou o COFITO crie a área oficialmente para trabalhar com isso. Eles não impedem e nem dizem, né, que nós não podemos trabalhar porque não existe essa especialidade, mas existe a especialização. Qual é a diferença? Especialização é você fazer um curso de uma pós-graduação dentro de uma área que você pode trabalhar, que seja reconhecida pelo MEC. A especialidade é aquela área ligada diretamente ao conselho e que tem prova e que existe inscrita pelo conselho, mas isso não impede que você trabalhe com a parte ocular. Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns livros que a gente trabalha com isso, tá? Então, a gente tem livro de neuro, é muito importante, está tendo agora, começou, só teve uma aula, que foi um curso que tem de neurologia, neurooftalmologia avançada, e vai ter também a pós de neurologia e neurociência. Nós que trabalhamos, o que queremos trabalhar com a parte visual, a gente tem que aprender isso aqui, ó, gente. Neuro. Se a gente não aprender neurologia, você nunca vai trabalhar a parte visual, nunca vai atender seu paciente de forma correta. Não se assuste, mas sem neuro, você não trabalha com a parte visual, tá? Isso aqui é a base para você trabalhar com seus pacientes. Parte postural, importante a gente entender de postura. Qual a ligação da postura que a gente tem com a visão, tá? A neurofisiologia ocular, então eu preciso de entender qual a ligação da parte ocular com vestibular, com a parte neural, para que a gente possa entender o sistema visual. A baixa visão e cegueira. Então, quem vai trabalhar com reabilitação visual, quem vai trabalhar em CER4, por exemplo, precisa fazer cursos de baixa visão. Você precisa entender o que é a baixa visão. Para a gente trabalhar em CER4, a gente precisa entender da CIF, a gente precisa entender da parte de doenças neurológicas, de doenças pediátricas. Então, é importante você trabalhar sobre baixa visão, dos códigos, certo? Da questão da inclusão social, da orientação à mobilidade, você precisa aprender tudo isso, senão no CER4 você não vai ser uma pessoa que vai conseguir abranger tudo o que eles precisam. Nós temos a parte da reabilitação oftalmológica, então esse livro é um livro bem atual, ele foi de 2020, a publicação dele. Então, é um livro que traz muitas informações sobre a parte da reabilitação oftalmológica. E para quem quer trabalhar com a parte da ortóptica diretamente, com os exercícios oculomotores, é preciso fazer pós-graduação em ortóptica. E nós também temos livros e publicações desse tipo de tratamento. Então, nós estamos totalmente inclusos dentro da reabilitação visual em vários setores. Então, o que vocês precisam é estudar e fazer cursos para que vocês possam ser um profissional de nome, ser um profissional respeitado na sociedade científica, ok? Quero agradecer a todos pela paciência, estou à disposição, estou lá no grupo, Roberto conhece meu contato, quem precisar de mim, estou à disposição. Tem uma pergunta sobre os cursos, gente.
Muita gente de ótica, eu estou entrando muito forte no segmento de ótica, com capacitação para as óticas, curso muito bom, cursos bastante procurados. Eu vou só dar um toque para vocês, aproveitando aqui. Dia 21/10, eu fechei um contrato com o professor Paulo Veiga. Ele é expert em quiropraxia e ele vai falar sobre terapia craniana nas disfunções oculares, tá? Então, fiquem atenados, é um curso gratuito também, já está lá no site, já estou divulgando e a gente vai estar aí colocando para vocês no grupo. Então, aproveitem também e estaremos com um workshop que está quase pronto. A gente está convidando os melhores profissionais da área de quiropraxia do mundo, profissionais dos Estados Unidos, de outros países da América Latina, para falar um curso sobre a relação da quiropraxia com a saúde visual. Vai ser no final de novembro, no dia 20. Um curso excelente também, mas vai ser em novembro. Gente, quem já trabalha na área da saúde visual, vocês podem colocar aqui, por favor. A Conhecimento Integrado, gente, com a FAELO, que é a faculdade que chancela no MEC as nossas pós-graduações, que eu também sou sócio dela, a gente é bastante forte em saúde da visão. Por isso que eu estou perguntando, porque ainda tem gente que não conhece. Tem muita gente da optometria, tem muita gente da ortóptica que nos acompanha. Nós temos curso de ortóptica, curso de optometria, curso de fisioterapia ocular, equipe multidisciplinar, que são os programas de capacitação. Ótimo. Tem muita gente que está aproveitando. Eu tenho na verdade, tem vários cursos, mas esse da saúde visual é realmente a cereja do bolo, que tem muita oportunidade de trabalho. Qualquer interesse de vocês por algum curso, vocês podem procurar, tá? O conhecimento integrado, tá? Tem pergunta no chat, professor. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode responder aqui? Obrigada. Criança com menos de 1 ano que tem oscilação ocular, não há fixação, pode ser trabalhado na fisiocular? Quando a gente fala em oscilação, eu acho que você quis dizer de nistagmo, né? Então, a criança com nistagmo, ela tem uma característica e um indício de que ela não enxerga bem, de que ela deve ter uma baixa de visão, porque o nistagmo é uma falta de fixação do centro da mácula, que é a fóvea. Então, essas crianças, no período de desenvolvimento, ela vai para a estimulação visual, ela vai direto para a parte de estimulação visual precoce, então, até 5 anos, 6 anos, que é o período de maturação, ela precisa estar na estimulação. Claro que antes disso, é preciso saber qual a causa do nistagmo, qual a causa dessa que você chamou de oscilação. O que está provocando o nistagmo? Então, ela passa por uma avaliação oftalmológica e ela é encaminhada para a estimulação visual, ok? Ver se tem mais alguma pergunta. Não, ele travou, então vamos voltar. Deixa eu procurar aqui se tem mais alguma coisa. Muito obrigada, ela é maravilhosa. Pronto, para quem não está no grupo, tiver interesse em entrar, então tem aí o chat, né? Tem aí o link para vocês entrarem, tá? Ele vai lançar uma campanha promocional do curso online, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A pessoa que a pressão do olho aumenta, tem algum exercício ou dica? Tem uma grande dica. Vá ao oftalmologista, faça uma propedêutica, porque você pode estar com um início de glaucoma, e o glaucoma ele é tratado com o oftalmologista através de medicações, tá? Então, pressão alta no olho, nem sempre, tá? É glaucoma, mas ele pode ser já o início da doença, e é uma doença que causa cegueira. Então, não deixe de procurar o oftalmo para controlar essa pressão, tá bom? Indicação de onde adquirir esses livros. Bem,
Esse aqui é o único que realmente eu acho que vocês não encontram mais, que ele é meio antigo. Os outros, todos você compra direto na editora, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso colocar no grupo de vocês, eu posso pedir para Roberto botar no grupo de vocês o nome dos livros, a fotografia, tá? Então, a maioria tem sua editora. Esse aqui, que é o mais comum, que é o mais novo, é a editora Caminhar. Muito bom esse livro, tá? E as outras, Cultura Médica e a Manoli. Tá? Então, você encontra diretamente, você pode encontrar na estante virtual, vocês conseguem encontrar, ok? Deixa eu ver aqui. A lei de Sheraton é binocular e a de Hering monocular, ao contrário. É o contrário. Sheraton é monocular. Ele é a lei da inervação recíproca, quando um músculo contrai e o outro relaxa. E a lei de Hering, ela é binocular, que é a lei da correspondência motora. Vou lhe dar uma dica. Não sei quem é aqui, quem foi que perguntou, eu vou lhe dar uma dica. Você não vai esquecer mais nunca. A lei de Hering é binocular, está relacionada aos dois peixinhos. Você lembra o símbolo da Hering são os dois peixinhos? Nunca mais você vai esquecer. Toda vez que falar em Hering, você vai lembrar da marca Hering, que são dois peixinhos, significa que é a lei que controla os dois olhos, tá? Professora, qual a diferença da estimulação visual e reabilitação visual? A estimulação visual é um tipo de reabilitação visual, viu? A estimulação visual, ela está inclusa na reabilitação. A gente tem a reabilitação dos caminhos. O caminho de habilitar, que seria justamente essas crianças que nasceram sem a probabilidade de ter visão boa, então você vai habilitar, e reabilitar é se você perdeu a visão e vai recuperar, certo? Então, a estimulação visual é um tipo de reabilitação visual, está inclusa, tá bom? Criança com canal lacrimal fechado, tem algum exercício? Tem. O médico ensina a fazer a massagem. Então, existe uma massagem específica que eles fazem. Então, é importante que vocês passem pelo oftalmopediatra, porque existe um posicionamento do dedinho para fazer essa drenagem, desobstruir o canal. Então, o oftalmologista, oftalmopediatra principalmente, ele vai ensinar você, a mãezinha, como vai exercitar e que posicionamento e que movimento faz na pálpebra inferior da criança para poder desobstruir esse canal, tá? Eu já vi uma pessoa vendendo fisioocular para catarata. Isso existe? Olhe, é difícil assim, né? Não existe nenhuma comprovação de exercício para catarata, tá? Então, na verdade, isso não existe em nenhuma literatura, não existe em nenhum artigo científico, em nenhum livro, tá? Então, todas as pessoas que oferecem tratamento de doenças oftalmológicas, elas precisam comprovar, certo? Se não há comprovação, é um risco muito grande estar oferecendo tratamento de doença, porque a catarata é uma doença oftalmológica tratada pelo oftalmologista, tá? Então, não existe exercício que tire catarata, não, tá bom? Já está quase cego pelo glaucoma, tem como reverter? Então, o glaucoma é uma doença que causa atrofia de nervo óptico e causa compressão nas paredes da retina, causando a morte dos fotorreceptores. Então, ela é irreversível. Tá? O que pode acontecer é você evitar que chegue a esse nível de perda visual, ok? Então, tem que continuar o tratamento, continuar usando o colírio e fazer todo esse acompanhamento, porque quando os colírios eles não conseguem controlar a pressão, existe cirurgia para glaucoma. Então, é um tratamento oftalmológico e que pode levar à cegueira total, que a gente chama cegueira por amaurose, perde até percepção luminosa, tá? Então, tem que continuar com o médico, tem que fazer os exames apropriados para saber se ainda existe uma forma de controlar essa condição para não ter perda total da visão. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta?
Ok, gente, muito obrigada, tá certo? Também pela oportunidade de estar aqui. Estou à disposição. Quem for fazer algum curso, a gente vai se encontrar. Quem for fazer algum curso com o professor de neuro, vai me encontrar, que eu estou lá como aluna. Estou sempre estudando. Eu acho que a gente precisa estudar muito, tá bem? Promoções, Roberto vai dar para vocês. Eu sou apenas professora e Roberto é o dono das promoções, é dono dos cursos aí, e a gente está aqui para passar para vocês o nosso conhecimento. Muito obrigada a todos, uma boa noite e com certeza nos encontraremos aí pela frente. Vai fazer o curso conosco, tá? São cursos maravilhosos, conhecimento integrado tem grandes profissionais, certo? E a gente espera vocês para a gente trocar ideias e conhecimento, tá bom? Uma boa noite a todos.